qual o conselho que os senhores dariam a alguém que busca um relacionamento mais profundo com Deus? Leia a palavra. Leia a palavra. A gente estava falando isso hoje à tarde. Não tem como conhecer a Deus e não conhecer as Escrituras. Na verdade, a gente passou a madrugada até 5 horas da manhã, você ficou, fui Falando dormir. sobre Jesus, sobre Deus. Até 5 horas da manhã evangelizando, conversando com a pessoa sobre a palavra e amanheceu. E amanheceu terminou assim. o café, já engrenou de novo. Falando sobre Jesus. E é conhecer a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como ser crente, não tem como ser crente e não conhecer a Bíblia. Verdade, não ler a Bíblia. Não tem como você ir para os cultos todos os domingos, e isso eu falo no geral, e você não abrir a palavra durante a semana, você não estudar a palavra durante a semana, você não ter aquele conhecimento, você não ter um desejo de fazer um curso bíblico. Se eu pudesse, todas as pessoas do mundo fariam um curso bíblico para depois definir se ela crê ou não em Deus. É interessante que lá atrás, na época dos grandes avivamentos, né? Aí veio as grandes universidades, Harvard, Oxford, são universidades que surgiram de avivamentos, né? Ali. E essas faculdades, para primeiro você ingressar em qualquer outro curso, primeiro você fazia teologia, né? Sim. Primeiro você fazia teologia e depois você terminava a teologia, que era o conhecimento, o estudo de Deus, aí depois você ia para outras áreas. Então, a teologia, o pessoal diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Na verdade, a mãe da teologia, da filosofia é a teologia. Da teologia surge o estudo da filosofia como a gente tem hoje, né? E da filosofia vem as ciências. Mas o estudo da teologia, ela é precursora. Amém. Eu acho interessante a pastora falando isso. Eu vi uma vez um vídeo, né, que uma menina perguntou pro pastor, eu leio a Bíblia todo dia e eu não consigo escutar Deus falando comigo. Aí ele olhou para ela e falou, leia a Bíblia mais alto. Tá lendo muito baixo. Tá lendo muito baixinho. Não tá escutando. Teve uma irmã que ligou para mim e disse assim, pastor, Deus me mandou ligar pro senhor, porque o senhor tinha uma palavra para mim. Aí eu disse, foi mesmo, a irmã de outra igreja, foi mesmo, foi. Deus mandou ligar pro senhor e disse assim, ligue pro meu servo, Renato, que ele tem uma palavra para você. Aí eu disse, eu entendendo a meninice, né? Porque eu conheço essa meninice gospel, né? Aí eu entendendo a meninice, aí eu já fui lá e disse, mãe, pois sente, porque se a irmã tiver o que Deus vai falar através, precisa que a senhora esteja sentada, porque é muito duro. Ela disse, não, pastor, eu vou me sentar agora. Pode dizer, não tenha pena. Pode dizer que eu não vou ficar com raiva do senhor. Tá certo. Então não fique. Deus está mandando a senhora ler a Bíblia. A senhora precisa ler a Bíblia. Porque a senhora quer viver de profeta em profeta. E vai viver essa vida mendigando pão. Nada contra. Eu creio em profeta, viu? Eu creio que Deus revela. Pois é. Eu não tenho problema com isso. São essas atitudes que, às vezes, outras pessoas tentam invalidar a profecia. Porque ela existe, a profecia. Existe a visão, e não é porque existe o falso profecia. Que o verdadeiro vai deixar de ser. Exatamente. Aí, às vezes, quando a gente chega e diz assim, olha, vá ler a palavra que é a melhor coisa que existe, a gente não está dizendo que não existe a profecia. Foi Deus mesmo que falou com a senhora. Não existe a revelação. Porque se ele mandou a senhora falar comigo, é exatamente isso que Deus quer lhe dizer e você não está deixando Deus lhe falar. Se Deus aparecesse aí para você e falasse, você não acreditaria. Então Deus precisa usar um profeta, no caso agora eu, para lhe dizer o que ele queria lhe dizer. Vá ler a Bíblia. Irmã, pare de se apoiar. Você não precisa de muleta. Você não precisa de muleta. Deus quer ter experiência com você pessoal. Então, vale a Bíblia. Ela olhou para mim e disse, pastor, é sério o que eu liguei para o senhor, era sério. Aí eu disse, eu nunca falei tão sério na minha vida. Aí eu disse, Deus abençoe. Desliguei o telefone. Depois ela disse, pastor, eu comecei o plano de leitura da Bíblia. Olha. Ela disse, então deixa Deus falar. Agora Deus vai falar com você, né? Agora fale alto. Pastores, qual é a mensagem que vocês deixariam para as pessoas que ainda não conhecem Jesus?
Claro que a Eita, gente fica glória. muito feliz que a gente está vendo que, de uns anos para cá, né, muitas pessoas estão se convertendo. O avivamento tá aí. A gente vê direto vários... eu digo várias pessoas, mas a gente vê atores renomados, né? E se convertendo a Jesus, largando o que fazia, largando a profissão e realmente vivendo para Jesus. Isso é muito lindo de se ver, né? Mas qual a mensagem que deixaria para essas pessoas que ainda não buscaram Jesus, pastora? Não buscar Jesus. Busque Jesus. Jesus. Eu acredito que elas deem essa chance a elas mesmas, né? De conhecer a Jesus. De abrir essa oportunidade para elas mesmas. Porque a gente sabe que quando a gente conhece Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Verdade. Por onde Jesus passou, por onde ele passou, o lugar não ficou mais o mesmo. Em quem ele tocou, as pessoas nunca mais foram as mesmas. Então, eu digo para essas pessoas que hoje ela diz assim, eu não tenho Jesus, eu gostaria de ter Jesus, ou eu quero achar Jesus, abra essa oportunidade para que ele passe em sua vida, para que ele entre. Amém. E você, de fato, comece a viver uma nova vida, e você, assim, com ele, mas abra, né? Não coloque barreiras. Eu tenho tanto mau exemplo, eu nem quero conhecer. Eu vejo essas situações, eu não quero ser assim. Não, a gente está falando sobre Jesus, não estamos falando sobre pessoas, sobre igreja, sobre pastores. Estamos falando sobre Jesus. Abra o seu coração, abra seus olhos, seu entendimento, para deixar Jesus entrar. Amém. Que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Verdade. Eu normalmente, eu estava ouvindo sua palavra, Janete, e a gente eu me converti ali nos anos 90, né? E tudo, final não, já era 94, era meados dos anos 90, já encerrando ali o século 20, né? Já para entrar no século 21. E eu fiz essa transição, né? De uma geração para outra. E eu vejo que realmente a gente tem visto muitas conversões, mas eu quero desafiar você que está me assistindo a não se apoiar nessa fé que muitas vezes a gente vê por aí, uma fé frágil demais, né? Uma fé simplista demais, né? Onde a gente vê as pessoas reclama porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Às vezes a gente traz Jesus por muito menos, né? Por coisas muito mais banais, né? Nós precisamos ter uma fé genuína. Esses convertidos, essa igreja brasileira ainda precisa se levantar, né? Nós vemos os templos lotados de pessoas, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas estão lotadas de Deus também. Verdade. Sabe? A gente precisa, você que está me ouvindo, não baseie a sua fé muitas vezes na pessoa que você está vendo que está dando mau testemunho. Existe sim um remanescente nessa caminhada